Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus sobre um tema que eu acredito que a maioria dos irmãos, e talvez até daqueles que nos ouvem pela internet, já ouviu. Você, com certeza, pela leitura da Bíblia, ou até mesmo assistiu um filme, quando Jesus acalma a tempestade. Lembra dessa passagem? Lembra desse momento em que Jesus acalma a tempestade? É um dos episódios mais famosos da vida de Jesus, quando ele acalma uma tempestade. Nessa história, nós podemos aprender que quando nós temos fé, podemos enfrentar qualquer obstáculo. Vencer as tempestades, aqui no caso, significa também um paralelo que a gente pode traçar de enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as dificuldades que surgem nas nossas vidas. O texto escolhido para nós falarmos sobre essa passagem está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. No texto de Marcos, abra sua Bíblia, por gentileza, no texto de Marcos, capítulo 4, no versículo 35, a palavra de Deus, ela diz assim, nós vamos ler do versículo 35 até o 41. Marcos 4, 35, está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós vimos aqui uma passagem muito conhecida, com muitos ensinamentos, e eu gostaria que você, junto comigo essa noite, nós buscássemos entender o que aconteceu aqui, nós buscássemos entender o que esta passagem pode nos ensinar e como nós podemos enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Como enfrentar com maturidade as tempestades da vida? A primeira coisa que nós precisamos entender é que tempestades nós vamos passar. Concordam comigo? Digam amém. Tempestades, problemas nós vamos enfrentar, isso é fato. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, vocês enfrentarão tribulações, vocês vão enfrentar problemas na vida. E Jesus, ele então, naquele momento, nós encontramos que ele chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Ele chama seus discípulos dizendo, naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. Podemos entender que praticamente era algo tão natural, tão normal, era como atravessar uma rua, era como atravessar de uma margem para outra. E os discípulos, a Bíblia fala em Marcos 4,36, que obedeceram Jesus prontamente. Ali, inclusive, em Mateus, capítulo 8, 23, diz, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eles estavam ali na lida diária, estavam ali participando naturalmente de coisas do dia a dia. E o texto diz então, no versículo 37, diz que levantou um temporal de vento, ou em algumas outras versões diz grande tempestade. Nós encontramos que o dia estava passando normalmente, tudo estava nos seus conformes, nos seus devidos lugares, e como acontece na vida de cada um de nós, parece que quando a gente menos espera, uma tempestade vem na nossa vida. Parece que as coisas que estavam todas no devido lugar, tudo acontecendo como
acontece todo dia, parece que a gente recebe uma notícia de algo que nos abala, algo que mexe conosco. E o fato de nós seguirmos a Jesus, de nós sermos salvos, de nós sermos crentes, não nos isenta de enfrentarmos as tempestades da vida. Os discípulos, então, passando por aquele momento de grande temporal, eles reagem de uma forma desesperada. Eles ficam completamente perdidos. E eles começam a falar com Jesus de forma assustados. E Jesus então os repreende. Você leu o versículo 40 de Marcos 4. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como vocês ainda não têm fé? Os discípulos, eles reagiram de uma forma que parece que eles não tinham conhecimento consistente de quem era Jesus, do que Jesus estava fazendo ali, qual era a sua missão. O questionamento dos discípulos, depois de verem vários milagres, mostra essa realidade. Marcos 4:41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar se lhe obedecem? No momento em que eles começam a, talvez, gritar desesperados, dizendo: Senhor, o mar está revoltado, vamos morrer. E aí Jesus então manda o mar se acalmar, e o milagre acontece. Acontece então uma grande bonança. Ainda depois do grande milagre, eles continuam dizendo: quem é este que até o mar lhe obedece? Eles estavam possuídos de grande temor, e depois, ainda vendo o milagre, eles permaneciam espantados. Eu quero que nós possamos essa noite entender que precisamos a cada dia conhecer mais quem é Jesus. Conhecer quem é Jesus de verdade. Eu não estou dizendo apenas um conhecimento de longe, porque se perguntar para alguém aqui, quem é Jesus? Você vai dizer, é um pregador de Nazaré, é aquele personagem da Bíblia, é alguém que um dia eu ouvi falar sobre a vida dos crentes que o seguem. Não, eu estou dizendo um conhecimento íntimo, um conhecimento de perto, um conhecimento diário. Nós precisamos conhecer como alguém que faz parte da nossa vida. Nós precisamos entender não só quem é Jesus, mas qual é a obra dele. Por que ele veio a esse mundo? O que ele veio fazer e o que ele pode fazer na nossa vida? Talvez a nossa intimidade com Jesus vai criando uma maturidade que, quando nós enfrentarmos os grandes problemas da nossa vida, quando as coisas saírem do eixo, nós vamos saber como agir. De tudo que nós precisamos saber esta noite é que, quando nós temos um conhecimento, uma intimidade com Deus bem de perto, uma intimidade da obra de Jesus nas nossas vidas, nós vamos saber como lidar. Isso é maturidade, com os obstáculos que se levantam diante de nós. As tempestades, elas vêm, mas a questão é, e elas vão vir sempre, seja por uma doença, seja por um luto, seja por um problema na sua vida familiar, seja por um problema na sua vida financeira, profissional, as tempestades vêm. Não tem como você dizer, eu não quero, eu escolho não passar por tempestades. É impossível. A questão aqui é como você vai saber lidar, resolver com isso. Existem dois obstáculos que eu quero deixar aqui essa noite, que normalmente se levantam quando surge uma tempestade. Entendeu que não dá para evitar a tempestade, mas você dá para evitar a forma com que você vai agir diante da tempestade. Você está lá no bar, os ventos estão quase te matando, e aí tem algo que acontece na nossa vida, que aí o conhecimento de Jesus Cristo pode te ajudar. Duas coisas. Primeiro, medo. Você percebe que a situação ela está fora de controle. O que você sente? Medo. E segundo,
ansiedade. Conhecendo Jesus Cristo, nós podemos vencer o medo e nós podemos também superar a ansiedade. Tudo vem com o fato de você conhecer quem é Jesus e o que Ele pode fazer na sua vida. No texto de Marcos que nós lemos, capítulo 4, de 35 a 41, nós analisamos como Jesus Cristo fez para que aqueles discípulos aprendessem a vencer o medo e superar a ansiedade. Primeiro, para nós vencermos o medo, nós precisamos ter fé. Fé fundamentada em conhecer Jesus Cristo a fundo. Não é apenas um conceito abstrato, mas é um conceito claro, de saber a identidade de Jesus e quem Ele é para nós. Medo é incredulidade. Medo e a falta de fé sempre andam juntos. Você viu lá no versículo 40 de Marcos 4? Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Em algumas outras versões, Marcos 4, 40. Se você analisar aquelas circunstâncias, os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes. Eles estavam no barco. Irmãos, quantas vezes você já pensa que aqueles pescadores de anos de pescaria não passaram por um temporal forte lá no meio do mar? Era todo dia, era toda hora a possibilidade deles passarem por um temporal, por uma tempestade. Eles conheciam aquele lugar, eles conheciam a vida do mar. Como eles acreditaram que poderiam morrer, sendo que eles já tinham passado por outros temporais, outras tempestades? Nós podemos afirmar que a tempestade, sim, aquela tempestade, ela era muito forte, talvez impressionante, talvez ela era assustadora, talvez um furacão. Por isso, eles com Jesus ali, de forma até acusatória, porque eles estavam com Jesus, e tem muita gente que às vezes diz: eu estou com Jesus, eu sirvo Jesus, como que Jesus pode deixar eu passar por problemas? Todos nós estamos sujeitos, mesmo com Jesus no barco, mesmo com Jesus na nossa vida, a passar por problemas. Em Marcos 4:38, os discípulos, eles acordaram Jesus de uma forma não só medrosa, mas acusando Jesus, dizendo aquela frase. Talvez eles disseram: Jesus, acorda, acorda, acorda. E aí eles dizem a frase: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? A culpa era de Jesus. O medo que eles estavam sentindo diante do poder de Jesus, eles veem então um grande milagre. E em Marcos 4:41, a segunda parte, depois que o mar ele é acalmado, você encontra eles questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a fonte de medo, a origem do medo dos discípulos é a falta de conhecer quem é Jesus. Você sabe por que as pessoas hoje elas ficam desesperadas? Elas começam a olhar para um lado e para o outro e dizer: e agora? O que eu faço, meu Deus do céu? A minha vida agora está toda bagunçada. É porque elas não conhecem Jesus, porque elas não têm intimidade com Jesus. E isso é chamado de incredulidade. E a incredulidade dos discípulos está relacionada com a fraqueza que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Ouça bem isso que eu vou dizer, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Amém? Um dia eu ouvi falar de uma moça chamada Vanessa. Falei: quem é aquela moça bonita ali? Nossa, ela tem uns olhos lindos, ela é linda. Quem é ela? E aí o pastor César disse: é a Vanessa. Eu conheci a Vanessa naquele momento. Só que eu conheci ela de ouvir falar, de ver ela lá do outro lado da igreja, lá do outro lado do lugar. Com o passar, agora quase completando 25 anos de casados.
Eu posso dizer que eu conheço ela bem mais, porque sabe, eu moro com ela, eu casei com ela. Então eu preciso dizer aos irmãos, não é só conhecer Jesus, de ouvir falar de alguém que disse, você precisa chegar até Ele, você precisa ter intimidade com Jesus, você precisa saber dentro do seu coração quem é Jesus. E esse conhecimento vai te dar condições de enfrentar o medo durante as tempestades da vida. Entenda, muitas vezes não é a tempestade que te derruba, mas é o sentimento de medo que te paralisa, porque às vezes você poderia ter cabeça, você poderia ter jeito, você poderia ter a palavra certa, você poderia ter as respostas, você poderia agir de uma forma durante a tempestade que resolveria, mas aí você fica travado por conta do medo. Às vezes nem é a tempestade que te derruba, mas é o sentimento de medo que faz com que você não consiga enfrentar as tempestades da vida. Segundo, quando nós passamos por tempestades na vida, quando nós passamos por tribulações, por situações difíceis, nós enfrentamos a ansiedade. Você já percebeu que nós precisamos aprender a descansar em Deus? E quando nós olhamos aqui a situação de Jesus, nós vimos que ele estava dormindo durante a tempestade. Deus, ele está mostrando aqui uma clara percepção da nossa identidade com Jesus. Se nós temos Jesus no coração, nós vamos descansar, mesmo durante as tempestades. Amém? Analise a situação. O vento, as ondas arremessam o barco de cá para lá e parece que as ondas estão cobrindo o barco já começa a encher de água e parece que vai virar. O barco não tem estrutura para aguentar uma tempestade tão grande. Às vezes a gente não tem uma estrutura para aguentar uma situação tão difícil na nossa vida. E Jesus estava lá, na popa, assim, dormindo. Botou uma almofada, fez alguma coisa de travesseiro, Marcos 4:38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Não é só uma situação que nós olhamos para Jesus e dizemos, mas ele era Jesus. Não, é uma situação que deve ser um espelho para cada um de nós. A situação na nossa vida, às vezes, ela está difícil. Mas você percebe que muitas vezes a gente começa a pensar em coisas que podem acontecer, que vai piorar, que você não vai dar conta e que parece que a coisa já não tem mais solução e a nossa cabeça começa a ter um turbilhão de coisas que a tempestade às vezes não é nem tão grande quanto você a faz dentro da sua cabeça. A ansiedade começa a tomar conta. Talvez o problema não seja nem tão grande, mas ele vira um enorme monstro, um Godzilla. Está passando um filme assim, daquele monstrão, daquele dinossauro grandão, né? Talvez é uma lagartixa esse problema na sua vida. Ah, pastor, mas você tem o potencial de piorar a situação dentro da sua cabeça. Isso chama-se ansiedade. Jesus, ele conseguia dormir no meio da tempestade, porque tinha um conhecimento claro de si mesmo. Ele sabia da sua própria identidade. E você? Você tem consciência de si mesmo? Você tem clareza de que se Jesus Cristo te salvou, se Jesus Cristo está no teu coração, Ele vai te dar condições, sabedoria, inteligência, Ele vai te dar tudo o que você precisa para passar por essa tempestade que você está vivendo? Ele sabia que não era a hora da sua morte. Ele sabia que aquela tempestade ia passar. Quando nós temos uma percepção clara da nossa identidade com Jesus, do propósito de Deus nas nossas vidas, nós também vamos conseguir descansar nele durante as tempestades. Nós poderemos, meus irmãos,
no meio de um grave problema nas nossas vidas, saber que Deus está lá. Ele mesmo não disse: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não é verdade? Então eu posso descansar. Durante esta noite de choro, chega um momento em que eu sei que para de pensar que tudo vai ficar pior. Não, eu vou pensar que tem solução. Eu tenho um Jesus que vai chegar para mim e vai me ajudar a mostrar para mim como eu resolvo isso. E aí a ansiedade passa. E aí você começa a pensar de forma mais clara, de forma mais objetiva. Eu vou terminar essa mensagem com um texto bíblico de Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21. E depois eu vou ler o capítulo 2, verso 6. Mas em Efésios 1, 20 e 21 diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no futuro. E no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Éfeso, ele diz para aqueles crentes dizendo: vocês precisam enxergar Jesus Cristo como aquele que está acima de todas, estou fazendo uma paráfrase aqui, acima de toda tempestade. Você precisa enxergar um Jesus que é todo poderoso, que morreu e ressuscitou, como ninguém outro fez. Mas não só isso. Você precisa enxergar Jesus Cristo como aquele que está na sua vida, aquele que, se você chamar ele para entrar no seu coração, ele vai te livrar no meio das tempestades de todo medo, ele vai te livrar de toda ansiedade, ele vai cuidar de você. Meus irmãos, eu termino essa mensagem dizendo que o medo pode ser vencido. A ansiedade, ela pode ser superada, porque são essas duas barreiras que muitas vezes logo aparecem quando nós enfrentamos os graves problemas da nossa vida. A consciência de quem é Jesus, pode nos ajudar a superar todo medo. Se você entregou sua vida a Jesus, você não precisa ter medo, porque a tempestade não vai afundar o barco. Se Jesus estiver no barco, meus irmãos, grave isso, o barco não afunda. Amém? Amém. Segundo, nós precisamos ter consciência de quem somos em Jesus. É a chamada identidade. Quem é você? Quando você perceber quem é Jesus e o que ele significa dentro do seu coração, o que ele te transformou, você vai superar a ansiedade. A ansiedade bagunça a nossa cabeça. O problema vem e às vezes você fala: ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai procurar Jesus. Você vai dizer para ele assim: Jesus, eu não sei como consertar isso, mas o Senhor sabe. Você vai ver algo sobrenatural acontecer. Você vai ter paz no coração. Você vai parar de chorar à toa. Você vai parar de bater cabeça. Você vai parar de ficar nervoso, esmurrar o ar e ficar bravo com quem não tem nada a ver com isso. E aí você vai dizer: eu entreguei na mão. Já viu aquela frase? Entrega na mão de Jesus? Não tem frase melhor para terminar essa mensagem hoje. Amém. Quando nós temos um conhecimento consistente de quem é Jesus e qual é a sua obra, nós vamos ser capazes de enfrentar todos os obstáculos. Não vai se levantar nenhuma tempestade que vai nos derrubar, porque Jesus estará lá e ele vai tirar o medo do nosso coração e ele vai nos fazer enfrentar toda a ansiedade. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento agradecemos, te louvamos